Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista. O educador e comunicador popular Jones Manuel anunciou no fim do ano passado que pretende se candidatar a deputado federal, agora nas eleições de 2026, em uma filiação democrática pelo PSOL. Hoje o Jones faz parte do Comitê Central do PCBR. Mudou o nome, né? Eles chamam de filiação democrática. Eu chamo de filiação de quem não tem partido e tem que usar o partido dos outros. Mas vamos lá. Eu sei, gente, antes que algum engraçadinho venha encher o saco, eu sei que esse é um mecanismo legítimo, tá? Filiação democrática. Deixem de ser chatos, seus chatos, tá bom? Só que, fato é que, se candidatando pelo PSOL, ele vai ter que seguir as diretrizes do PSOL. Caso ele seja eleito, lembrando, só que eu gostaria de lembrar aos senhores e senhoras que o último quociente eleitoral exigido em Pernambuco em 22 foi 250 mil por cadeira. Será? Vamos ver. Mas vamos lá. O Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Só que a legenda ainda não conseguiu as assinaturas suficientes para tirar o registro no TSE. Bom, mas quem vai explicar tudo isso direitinho para a gente é o próprio Jones Manuel. Muito educada essa moça que vai entrevistar ele, né? A legenda ainda não conseguiu as assinaturas. Não é que não conseguiu, minha filha, é que nem saiu, nem tirou a bunda ainda do sofá para tentar colher as assinaturas. Mas, enfim, tá bom, né? Adriano, você lançou um vídeo falando mal do webcomunismo, concordo contigo, mas me senti ofendido porque também sou um encalhado. Não se sinta ofendido, mas você não é incel, é? Você é um cara que fica atacando as mulheres, porque muito do público webcomunista hoje é incel daqueles raiz que gosta de atacar mulher. Tanto é que a Carol, nossa amiga aqui, Carol, minha amiga Carol, foi atacada pelo público webcomunista, né? É um público que gosta de atacar mulheres aí, majoritariamente, tá? Público de incel mesmo. Tem até red pill naquele meio ali, chorume. Não é teu caso, você pode estar solteiro, não significa que você seja um incel, né? Mas vamos lá. Manuel, que é o nosso convidado de hoje do BDF Entrevista. Jones, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Olá, Raquel, bom dia. Eu que agradeço o convite. É um prazer falar com você e com todo o público do Brasil de Fato. Vamos lá, então. Queria começar te pedindo para explicar como que funciona essa ferramenta da filiação democrática, que acho que é uma questão que tem dado uma certa confusão aí na cabeça das pessoas, se você vai para o PSOL ou não vai para o PSOL, como que funciona isso? Boa, já começou bem, já estou gostando. Primeira pergunta foi muito boa e vamos ver o Jones Manuel explicando aí por que ele precisa desse mecanismo chamado filiação democrática para tentar aí a sua candidatura a deputado federal por Pernambuco, pelo PSOL, que não é o PCBR, porque o PCBR, lembrando, não existe. Só existe nas mentes e corações dos incels. Mas vamos lá. Vamos entender. A filiação democrática é um instrumento histórico da esquerda brasileira, usado há mais de 70, 80 anos, que é basicamente o seguinte: um partido não tem ainda registro eleitoral, por qualquer motivo que seja, e esse partido faz um acordo com outro partido que tem registro eleitoral para lançar as suas candidaturas. Não, rapidinho. Qualquer motivo que seja que vocês não têm competência, nem expertise e nem vontade de fazer isso, de tirar o rabo do sofá e ir colher as assinaturas, né? Mas, enfim, vamos lá. O PCB, quando foi caçado no âmbito da Guerra Fria, no governo do Eurico Gaspar Dutra, ele fazia filiações democráticas e lançava seus candidatos por outros partidos, dentre eles, mas não só, o PTB, né, do Jango e do Brizola. Não, eu sei que é chato ficar parando o react da hora, eu sou um dos que mais reclamam disso, tá? Não vou ser hipócrita aqui, só que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, porque o Jones é aquele tipo de cara que usa aquela velha tática da metralhadora de bosta, metralhadora de merda. Então, como ele fala merdas por segundo, eu vou ter que interromper. Veja, qual é a narrativa que ele está vendendo aqui. Gente, no passado,
no passado, candidatos comunistas se filiavam a partidos legalizados, porque o comunismo era proibido no Brasil. Desde a Constituição de 1988, o comunismo não é mais proibido no Brasil. Portanto, você não precisaria desse mecanismo, você só precisa porque o PCBR é incompetente para se tornar um partido de verdade. Ou seja, pior que o MBL, porque o MBL, pelo menos, conseguiu se tornar um partido, o Partido Missão, né? Mas vamos lá. Feita essa observação, continuemos. Avança um pouco no tempo, nos anos 80, a dissidência que saiu do PCB em torno do Luiz Carlos Prestes e foi ser abrigado no PDT, eles não eram trabalhistas, eram comunistas que, inclusive, faziam filiação democrática para lançar seus candidatos pelo PDT. Ainda nos anos 80, os verdes no Brasil, que apareceram seguindo muito uma tendência que estava colocada no cenário europeu, faziam filiação democrática e lançavam candidaturas pelo PT. O PT, nos anos 90, foi um espaço para filiações democráticas para várias correntes e organizações políticas que não tinham registro eleitoral. Avançando ainda mais no tempo, depois que o PSOL se constituiu, o PSOL também foi um espaço para... É verdade. O PT, nos anos 90, foi um grande espaço de filiações democráticas, mas eu tenho que repetir, tá? É muito injusto, por isso que eu mudei o meu raciocínio, mudei o meu discurso em relação a isso. Antes eu cobrava a questão da esquerda radical no Brasil desde 1922, com a fundação do PCB, tá? Só que isso é injusto porque o comunismo foi proibido no Brasil. Eles trabalharam na ilegalidade. Só que desde a Constituição de 1988 não existe mais ilegalidade para o comunismo. Ou seja, o que você quer dizer com isso, Adriano? Eu quero dizer que a partir dali, qualquer coletivo comunista poderia se transformar num partido, claro, trabalhando para isso, né? Fazendo os trâmites necessários para realmente transformar seu coletivo em partido. Então, hoje só faz filiação democrática quem tem um coletivo que não é partido, ele vai ter que entrar pelo partido. Agora, lembrando, não pense vocês, se tiver algum Shones Minion assistindo ao vivo agora, se tiver algum Shones Minion assistindo, não pense você, se caso o Jones for eleito, lembrando, o último quociente eleitoral de Pernambuco foi 250 mil votos por cadeira, boa sorte aí, tá? As sobras, lembrando, claro, tem as sobras, Adriana, as sobras são distribuídas para os partidos mais votados, não é o caso do PSOL em Pernambuco, então boa sorte aí com isso para vocês. Mas caso aconteça dele ser eleito, tá? Caso aconteça, não vão pensando que ele vai fazer o que der na telha, não. Ele vai ter que seguir as diretrizes da bancada dele, do PSOL. É isso. Não tem essa de, filiação democrática, eu estou livre. Se ele está vendendo isso para o público dele, ele está mentindo. Livre até a página 2. A partir do momento que tiver uma votação, ele vai ter que seguir a orientação de bancada. E se não seguir, perde o mandato, porque, lembrando, o mandato não é do parlamentar, mas sim do partido. Então, feita essa observação, vamos lá, vamos continuar. Ação democrática de candidaturas de organizações que não têm registro eleitoral. Então, o PCR, que depois criou a UP, antes de ter a UP, lançou candidatura via filiação democrática pelo PSOL, pelo PDT, pelo PRTB. O pessoal do MRT lançou candidatura via filiação democrática pelo PSOL. O Polo Comunista, Luiz Carlos Prestes, lançou candidatura via filiação democrática ao PSOL. Mas tem que interromper, gente. Desculpa. Toda vez que ele vier com uma narrativa falsa, eu tenho que interromper, é obrigação minha. Sim, Jones, o Luiz Carlos Prestes fez filiação democrática porque o comunismo era, na época dele, proibido no Brasil, coisa que não é hoje. Mas o pessoal da UP, sim, na época que eles ainda não eram partido, fez agora a UP é partido, né? Só falta o seu coletivo de bosta ter competência, expertise e vontade, deixar de preguiça para se tornar um partido também. O
PCBR, como você bem disse, Raquel, ainda não tem o seu registro eleitoral, mas ele gostaria de participar das eleições tendo uma candidatura. Busca-se um acordo político com o PSOL para lançar a nossa candidatura a deputado federal para Pernambuco pelo PSOL. Eu serei candidato do PSOL, mas... Desculpa a palavra que eu vou usar. Eu sei que talvez eu até seja cancelado por isso. Falo uma besteirinha aqui, mas assim, o que o Johnny está dizendo, vou traduzir. Eu sou broche, tem que gozar com o pau de alguém. Eu vou gozar com o pau do pessoal. Vou tentar ainda por cima. Não quer dizer que vai conseguir. Ele vai tentar, mas vamos lá. Então, militante do PSOL, eu não estou entrando no PSOL para disputar o PSOL, para participar dos congressos, das disputas de correntes. Eu continuo militante do PCBR e estaria no PSOL para ser candidato, né? Para ter a oportunidade de disputar as eleições de 2026. Sim, Jones, verdade, tudo bem. Você pode até não disputar corrente dentro do PSOL, você pode até não participar de corrente do PSOL, mas uma coisa você vai ter que fazer. Caso eleito, você vai ter que votar conforme orientação de bancada. É claro, gente, tem votação que a orientação de bancada é livre, libera, você vota como quiser. Mas no momento em que a bancada orientar, você vai ter que seguir. Vai ter que seguir. Tudo bem, essa questão aí dos congressos, tudo bem, ele não é obrigado mesmo, isso aí é verdade, tá? Não é obrigado a lá disputar corrente dentro do PSOL, a participar do congresso, mas lá dentro da Câmara, você sim. Você pode ser militante do PCBR ou do caralho A4. Você vai ter que seguir a orientação da bancada do PSOL. É isso. Ah, mas eu sou contra isso aqui. Foda-se. Tem que seguir a orientação de bancada, senão perde seu mandato, meu amigo. É assim que funciona. Adriano, me responde uma coisa. Que comunista é essa que não tenta organizar a classe trabalhadora? Comunista é esse, né? Que não tenta. Comunista de umbigo, né, o Bruno Silva? Comunista de umbigo, né? Jones não é um comunista. Já começa por aí. Ele é web comunista, que é muito diferente de comunista. É exatamente por isso aí. Comunista está organizando, não está tentando engajar para encher os próprios bolsos. Em síntese, é isso. E como que estão as negociações aí com o PSOL? Veja, Raquel, o PSOL é um partido corrente, né, ou tendências, como a gente fala na linguagem clássica da esquerda. Então, a maioria das correntes e tendências manifesta uma posição positiva, e manifesta uma posição positiva por um acordo que, diferente do acordo do Mercosul e União Europeia, que é péssimo para uma das partes, no caso do Brasil, esse é um acordo ganha-ganha. Por quê? Por quê, Jones? O PCB... Eu queria ver ele explicando por quê. Ele joga no ar, né? Quero ver tu explicando. Vamos lá. Tem o ganho político de conseguir lançar a sua candidatura e, caso sendo positivo, tendo um militante no parlamento burguês que vai fazer uma agitação do programa do partido, que vai ter um tribuno do povo, usando os termos clássicos de Lenin, né? Para fazer as denúncias, para organizar a classe trabalhadora, para fazer, inclusive, a própria denúncia do caráter burguês, do Estado burguês, no âmbito do Estado burguês, para potencializar o crescimento do movimento comunista no Brasil, etc. Já o PSOL também tende a ganhar, porque o PSOL tem um desafio de superar a cláusula de barreira, né? E a gente acredita que a nossa candidatura vai ajudar nisso. O PSOL nunca elegeu um deputado federal. Mas, rapaz, é muito arrogante. Ele acha, o Johnny está achando que a candidatura dele por Pernambuco vai ajudar o PSOL a romper a cláusula de barreira. Olha, o sujeito arrogante, cara. Eu quero ver a cara dele quando ele vê o número de votação, de fato. Porque, assim, o cara tá pensando que é fácil você converter engajamento em rede social para votação na vida real. Não é assim que funciona, Johnny. Será que eu vou ter que te explicar que não é assim que funciona? Vamos lá. Quer ver? Eu vou mostrar uma coisa aqui, rapidinho. Deixa eu achar o canal dele aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos fazer um raciocínio aqui. Tá? Vamos lá, deixa eu achar. Pronto, tá aqui. Tá aqui o canal dele. Né? Vamos fazer o seguinte. Por enquanto, eu vou tirar ele da tela
E vou compartilhar a tela que está aberta aqui com o canal do Jones Manuel. Tá? Com o canal do Jones Manuel. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá aí. Beleza, tá aí. Né? Ó. Ué, 57 mil. Ah, isso é o canal de corte, eu acho. Não, peraí. Eu quero Farol Brasil, caraca. Acho que é só botar Jones Manuel que vai, né? Vamos ver. Tá, Jones Manuel. Pronto, tá aqui. Então, ó. Atualmente ele tem 628 mil inscritos, tá? E o engajamento dele, eu fiz o cálculo, em média dá 17 mil views por vídeo. Mas vamos lá. O problema é o seguinte, gente. Esses 600, você pode pensar assim, Adriano, você disse que o último quociente eleitoral do estado de Pernambuco foi de 250 mil votos por cadeira. E tem as sobras. Se o cara tem 628 mil inscritos, então tá mamão com açúcar. Não, não. Tu sabe de quais estados são aqui a predominância de todo esse público dele aqui, ó? Quantos por cento desses 628 mil inscritos dele é de Pernambuco? Vamos supor. Quantos por cento? Bom, sabe-se que a maior parte do público do Jones é do Sudeste. Já se sabe disso. Não é nem do Nordeste. Já começa por aí, tá? Mas vamos supor, tá? Vamos supor que 20%, e eu ainda estou sendo generoso, tá? Vamos supor que 20% disso aqui seja de Pernambuco, seja do estado de Pernambuco, tá? Então, a gente está falando aqui de mais ou menos 140 mil inscritos, que sejam de Pernambuco. Eu não acho que chegue a 20%, mas vamos falar. Dessa porcentagem que é de Pernambuco, de inscritos dele, quantos são inscritos ativos, ou seja, aqueles inscritos que realmente recebem as notificações dos vídeos dele, das lives do canal, e quantos são inativos? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a pessoa que tem um determinado número de inscritos não significa que todos eles vão ser notificados e que todos eles vão ver o vídeo. Quem me dera. Eu tenho 33 mil inscritos. Quem me dera que o YouTube notificasse os 33 mil e eu tivesse 33 mil views por vídeo. Não é assim que funciona, gente, o YouTube. Infelizmente, não é assim. O YouTube ele vai notificar aqui, no máximo, 20% desses inscritos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem muitos inscritos inativos também. Ou seja, primeiro fator, esses 600 e poucos mil inscritos não são do estado de Pernambuco, eles são espalhados pelo Brasil. Segundo fator, grande parte são inativos. Porque aqui, por exemplo, ó, quer ver? Ó, aqui, ó. Vamos botar nos últimos vídeos. Tá aqui, ó. Ó. 416 visualizações, 8 mil visualizações, para um cara que tem mais de 600 mil visualizações, aqui, ó, 17 mil. Você nota que para o número de inscritos que ele tem, há uma disparidade no engajamento dos vídeos. Não tá essa Coca-Cola toda, não. Então, assim, ele tá achando mesmo que isso aqui vai se converter em voto. Ah, Adriano, mas aí você não está levando em conta que o Jones Manuel é um cara que vai em podcast, tem os públicos desses podcasts, mas aí a pergunta que eu te faço, quantos por cento desses públicos de podcast que ele vai são de Pernambuco e quantos por cento desses que são de Pernambuco estão dispostos a votar no Jones Manuel para deputado federal? Isso aqui são perguntas básicas que ele teria que se fazer antes de arrotar essa arrogância aí de dizer que vai ajudar o pessoal a atingir, né? Ultrapassar a cláusula de barreira. O Jones Manuel teve, em 2022, 33 mil votos lá para o governo do estado de Pernambuco, tá? Aí você pode dizer assim, mas de 22 para cá, o público dele cresceu. É verdade. Vamos supor que ele consiga aí uns 50, 60 mil votos, 100 mil votos. Não dá o quociente eleitoral. E para ele ganhar uma vaga nas sobras que são distribuídas, ou seja, vai distribuir para aqueles candidatos que atingiram o quociente, os partidos, né? E quando, por exemplo, são 40 cadeiras, distribuiu
15. Agora eu não lembro quantas cadeiras tem em Pernambuco, tá? Mas as sobras são distribuídas para os partidos mais votados, que não é o caso do PSOL. Então, assim, não pensem vocês... O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que não pensem vocês, Shones Minion, que vai ser mamão com açúcar, que não vai ser, tá? Só pensa isso quem realmente não entende de eleição, quem não entende a questão do quociente eleitoral, de como são preenchidas as vagas, as cadeiras, entende? Não vai ser essa moleza toda que estão achando, tá?